Leite Santos, Edilson Santos da Costa Lopes. Presente. Edson da Silva Costa. Presente. Lécio José da Silva. Presente. Luciano Cardoso Gontijo. Presente. Magno Terêncio Chaves. Mário Sérgio Pereira. Pedro Renato Pereira Barros. Presente. Regina Amâncio Alves. Robson Idelbrando Frazão, presente. Valdivino Vaz Dias Júnior. Presente. Justifica a pedido do vereador Anderson a sua ausência. Ele está acompanhando sua avó numa consulta que parece que teve um princípio de infarto, então essa é a justificativa. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido a todos os presentes para ficarmos de pé e rezarmos a oração universal do Pai Nosso. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 5ª reunião ordinária, dia 29 de junho de 2020, para que seja discutida e votada. Ata número 079 de 2020, da 5ª reunião ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de Bambuí, Minas Gerais. Aos 29 dias do mês de junho de 2020, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, situada à Rua Capitão Joaquim Elisiário Magalhães de Andrada, número 112, no centro de Bambuí. Plenário João Evangelista, Bahia. Foi realizada a 5ª reunião ordinária do mês de junho de 2020, da Câmara Municipal de Bambuí, sob a presidência do vereador Luciano Cardoso Gontijo, que contou com as presenças dos senhores vereadores Anderson Miguel Leite Santos, Edilson Santos da Costa Lopes, Edson da Silva Costa, Lécio José da Silva, Luciano Cardoso Gontijo, Magno Terêncio Chaves, Pedro Renato Pereira Barros, Regina Amâncio Alves, Robson Idelbrando Frazão, Valdivino Vaz Dias Júnior e ausência do vereador Mário Sérgio Pereira. Havendo quórum regimental, o senhor presidente, o vereador Luciano Cardoso Gontijo, em nome de Deus, declarou aberta a reunião. E a seguir, solicitou a oração do Pai Nosso. Em seguida, foi discutida e aprovada a ata da 4ª reunião ordinária do dia 22 de junho de 2020. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos comunicados recebidos pela mesa diretora, sendo registrado o seguinte: ofício número 073, em respostas aos ofícios número 027 e 028, de autoria dos vereadores Anderson e Luciano, e as indicações número 041, 042 e 043, dos senhores vereadores. Notificação de crédito do Executivo, informando sobre crédito de recursos financeiros recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde, no mês de junho de 2020. Prosseguindo os trabalhos, o senhor presidente passou a primeira parte dos trabalhos, solicitando ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente, obedecendo à ordem disposta no artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Veto do Executivo, a emenda supressiva modificativa número 01, ao projeto de lei número 025 do Executivo, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1948, de 5 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação da autarquia municipal denominada Instituto Previdência Municipal de Bambuí, Previban, e da outras providências. Ocasião em que o senhor presidente repassou o veto à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer no prazo de 7 dias. Projeto de lei número 030, do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município e da outras providências. Ocasião em que o senhor presidente consultou o plenário ao regime de urgência, solicitado pelo Executivo, e este deliberou favorável a essa tramitação. Emenda modificativa número 001, dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, ao projeto de lei número 029, da mesa diretora, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Bambuí, gestão 2021. Emenda modificativa supressiva número 001, dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, ao projeto de resolução número 004, da mesa diretora, que fixa subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bambuí para a legislatura 2021. Projeto de decreto legislativo número 003, da mesa diretora, que dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar, não processado do exercício financeiro de 2019, da Câmara Municipal de Bambuí e da outras providências.
Projeto de resolução número 005, dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, que revoga a resolução número 020, de 2017, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Neste momento, o senhor presidente repassou as matérias acima mencionadas às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento e Finanças Públicas, para emissão de pareceres no prazo de 7 dias. Indicação número 045, do vereador Robson, sugerindo ao prefeito Olívio Zé Teixeira uma operação tapa-buracos na Rua dos Quartéis. Indicação número 046, do vereador Edson, sugerindo ao prefeito Olívio Zé Teixeira a troca de lâmpadas nos postes localizados depois da ponte, na Rua José Gabriel, no bairro do Cerrado. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Orçamento e Finanças Públicas, às tramitações das seguintes matérias. Projeto de lei número 029, da mesa diretora, que fixa subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Bambuí, gestão 2021-2024. E o projeto de resolução número 004, da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bambuí para a legislatura 2021-2024. Dando continuidade à reunião, o senhor presidente passou a segunda parte dos trabalhos, as breves comunicações, ocasião em que se fizeram uso da palavra os seguintes vereadores. Vereador Anderson justificou a falta do vereador Mário Sérgio, devido a problemas de saúde. Vereador Edilson pediu à pessoa da vigilância sanitária que se encontra na entrada da cidade, que faça o trabalho de acompanhamento tanto durante a semana como nos finais de semana, devido ao tráfego de veículos e entrada de vendedores ambulantes. O vereador Lécio disse que conversou com a secretária Adriana sobre isso e será disponibilizado um número de contato para a população denunciar. O vereador Edilson disse que isso é importante, mas deveria haver uma escala de pessoas para verificar a entrada de todos do município. Afirmou que conversou com o prefeito sobre a Rua Teófilo Vilas Boas, o qual afirmou que não há verba, mas que enviaria funcionários da Secretaria de Obras para verificar a situação. Sobre as passagens da linha férrea, disse que as cobranças surtiram efeito, pois a VLI começou as obras. Desejou votos de profundo pesar à família da senhora Albanita pelo falecimento da sogra do Giovanni, da pastelaria Bom Pastel. O vereador Lécio agradeceu ao deputado Mário Henrique Caixa pela verba de R$100 mil, que será usada para compra de remédios pela Secretaria de Saúde. Falou sobre a situação das caçambas nas estradas da cidade e pediu uma solução, pois foi criado um lixão em cada entrada, da cidade, já que o lixo está sendo acumulado, transformando em depósito. O vereador Pedro disse que o prefeito irá soltar um novo decreto a respeito do Covid-19, para que alguns estabelecimentos funcionem através de delivery. Afirmou que essa é uma queixa da população, pois está havendo aglomeração em alguns estabelecimentos. Disse que o Hospital Nossa Senhora do Brasil fez um vídeo com a participação da doutora Priscila e da Fabiana, que falam sobre a possibilidade de atendimento da entidade de 4 leitos para os casos moderados, mas que não são de UTI. Pediu novamente atenção a toda a população para que usem máscara, higienizem as mãos, pelo bem de todos. Sobre o projeto da VLI, que pretendia colocar essa semana, disse que conversou com o assessor da casa essa semana e será feito um novo projeto, para que não esbarre com o que determina a União. O vereador Robson agradeceu toda a equipe da Secretaria de Obras pelo paliativo que foi feito na estrada que liga Bambuí ao Hospital da FEMIG, até que seja possível recapear. Agradeceu ainda a mesma equipe que tem atendido os vereadores e todo o município, especialmente pelo o rejeito jogado na rua do loteamento da Prefeitura. Desejou melhoras ao vereador Mário Sérgio, para que retorne o mais rápido possível. Pediu à Secretaria de Obras que realize com urgência uma operação tapa-buracos na Rua dos Quartéis. O vereador Edson disse que fez a indicação da Rua dos Quartéis e pediu que a Secretaria realize essa operação tapa-buracos e a troca das lâmpadas após a ponte, na Rua José Gabriel. Voltou a pedir um braço de iluminação após a Igreja do Sagrado Coração de Jesus.
Parabenizou o hospital pelos esclarecimentos, através da Priscila e da Fabiana. O vereador Anderson disse que, na semana anterior, protocolou na casa um pedido para o uso da tribuna, para falar sobre denúncias recebidas sobre possíveis irregularidades na Câmara. Conversou com o presidente de que precisa ter documentos, os quais ainda não recebeu, por isso não irá utilizar a tribuna. Sobre o concurso, recebeu a resposta do Executivo a respeito das inscrições e, caso ele não se realize, os valores serão devolvidos. Disse que isso está indo contra o que foi dito pelo prefeito, pois este garantiu na reunião dessa casa que o concurso irá acontecer. Pediu esclarecimentos à assessoria jurídica da casa quanto à não realização do concurso ainda este ano. Falou sobre a emenda de R$200 mil destinada ao hospital para custeio de equipamentos para combate ao Covid, a qual já foi paga, e uma indicação do deputado Marcelo Aro. Parabenizou o Firmino Júnior, que possibilitou a vinda desse recurso para o município de Bambuí. Disse que a população precisa ter mais cautela e utilizar máscara, pois a situação é perigosa para todos. Falou sobre a quantidade de pessoas de outras cidades que estão fazendo obras em Bambuí, as quais não estão usando máscaras, e pediu à Secretaria de Saúde, Adriana, que fiscalize mais. Falou sobre a caçamba na rua São Gotardo e pediu à Secretaria de Obras que jogue água no local, devido à poeira, que tem prejudicado os moradores. Sobre a travessia da linha, disse que na primeira chuva o serviço vai embora e pediu que o Executivo cobre da empresa que se faça um serviço bem feito. O vereador Pedro concordou com o vereador Anderson sobre a necessidade de fiscalização dos trabalhadores para o uso de máscaras das empresas. Concordou, mas disse que deve ser uma responsabilidade da própria empresa. Sobre os ambulantes, disse que não é possível que transitem pelo município e pediu apoio da população na fiscalização. Sobre a passagem da linha férrea, disse que paliativo foi feito pela empresa e esta se comprometeu a realizar a obra essa semana. O vereador Lécio disse que no decreto de amanhã será proibida a presença de ambulantes e o disque denúncia será importante. O vereador Magno disse que os comerciantes precisam ser cobrados, mas é preciso dar condições para que todos trabalhem. Pediu que o prefeito pense a respeito das atitudes tomadas, pois ali um pai de família que dá trabalho e depende do trabalho dos outros. Voltou a falar das máscaras adquiridas pelo Executivo, mas não sabe para quem foram doadas. Sobre o concurso público, disse que a situação é séria, pois as pessoas estão gastando, fazendo as inscrições e cursinhos, mas não há garantias de que seja possível acontecer ainda este ano. Fazendo uso da palavra, o senhor presidente deixou a critério dos assessores da casa para manifestarem a respeito do concurso, conforme pedido pelo vereador Anderson. O assessor Dr. Petrônio solicitou o deferimento de um parecer escrito para elucidar as questões levantadas pelo vereador. O presidente disse que fica acordado que o parecer será apresentado na próxima segunda-feira. Vai reiterar o requerimento junto ao Executivo para obter essa resposta. Sobre a VLI, disse que mesmo com o paliativo, a situação é vergonhosa, pois foram mais de 60 dias. Sobre o concurso, deixou claro que os vereadores não são contrários à sua realização, mas estão cobrando, pois sabem que ele precisa ser realizado, especialmente pelos gastos da população com a inscrição e cursinhos. Sobre o veto do Executivo, solicitou um parecer da assessoria jurídica da Casa, devido ao que foi dito pelo representante do Sintran na reunião na Câmara. Propôs o voto de profundo pesar pela morte do senhor Antônio Teles. Neste momento, o senhor presidente, conforme disposto no artigo 68 do Regimento Interno, consultou o plenário e este liberou quais serão os membros que irão compor a Comissão de Representação do Recesso Parlamentar de julho de 2020, ficando assim constituída presidente vereador Luciano Cardoso Gontijo, vice-presidente o vereador Magno Terêncio Chaves e relator vereador Edson da Silva Costa. Neste momento, o senhor presidente, em conformidade com o disposto no artigo 140 do Regimento Interno da Casa, convocou verbalmente os senhores vereadores para 2 reuniões extraordinárias, a serem realizadas no dia 6 de julho de 2020, às 19 horas e uma às 21 horas, respectivamente.
A seguir, o senhor presidente, em conformidade com o disposto no artigo 140 do Regimento Interno, vai repetir, da ordem do dia da primeira reunião às 19 horas. Apresentação e votação do requerimento número 025. Entrega de pareceres pelas comissões, veto do Executivo e emenda supressiva modificativa número 001 de 2020 ao projeto de lei número 025 do Executivo, que altera o disposto da Lei Municipal 1948, de 5 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação da autarquia municipal denominada Instituto de Previdência Municipal de Bambuí, Previban, e da outras providências. Projeto de lei número 030 de 2020, do Executivo, que vem em caráter de urgência, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento municipal e da outras providências. Emenda modificativa número 001, dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, ao projeto de lei número 029, da mesa diretora, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Bambuí, gestão 2021-2024. Emenda modificativa supressiva número 001, dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, ao projeto de resolução número 004, da mesa diretora, que fixa os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bambuí para a legislatura 2021-2024. Projeto de resolução número 005, dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, que revoga a resolução número 020, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores do Poder Legislativo e da outras providências. E projeto de decreto legislativo número 003, da mesa diretora, que dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar não processado do exercício financeiro 2019, da Câmara Municipal de Bambuí e da outras providências. Segunda reunião, às 21 horas. Turno único de votação. Veto do Executivo, a emenda supressiva número 001, ao projeto de lei número 025 do Executivo. Projeto de lei número 030 do Executivo em caráter de urgência. Emenda modificativa número 001. Dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, ao projeto de lei número 029, da mesa diretora. E o projeto de lei número 029, da mesa diretora, emenda modificativa e supressiva número 001, vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, ao projeto de resolução número 004, da mesa diretora, e o projeto de resolução número 004, da mesa diretora, projeto de resolução número 005, dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, que revoga a resolução número 020, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias dos vereadores do Poder Legislativo e da outras providências. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente passou a terceira parte dos trabalhos, o período das discussões e votações constantes da ordem do dia. Colocada em discussão e votação, indicações número 045 e 046, as quais foram aprovadas. Colocados em turno único de discussão e votação, projeto de resolução número 001, da mesa diretora, o qual autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público e dar outras providências, cargo de assistência e de atendimento, o qual foi aprovado em turno único, de discussão e votação. Projeto de resolução número 002, da mesa diretora, o qual autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público e dar outras providências, o cargo de motorista, o qual foi aprovado em turno com discussão e votação. Projeto de resolução número 003, da mesa diretora, o qual autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público e dar outras providências, o cargo de assistente de serviços gerais, o qual foi em turno com único discussão e votação, foi aprovado. Finalizando os trabalhos, o senhor presidente, vereador Luciano Cardoso Gontijo, agradeceu a presença de todos e, não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, encerrou a reunião. E eu, vereador Robson Dobrando Frazão, secretário, lavei a presente ata, que após lida, discutida e votada, se aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores que aprovarem. Bambuí, 29 de junho de 2020. A ata está em discussão e votação. A ata está aprovada. Solicito ao vereador Valdivino que recolha a assinatura dos senhores vereadores na ata e no livro de presença. Senhor presidente, eu perdi aqui o finalzinho. Falou aí na ata sobre a convocação dessa reunião de hoje?
Convocou, primeira e segunda reunião extraordinária. Dia 6. Convocou? Convocou. Certeza, então? Olha aí. Olha no finalzinho pra você ver lá. Porque não pegou a assinatura dos vereadores, não, né? Não, mas foi convocado com os senhores presentes, né? Sim. Então, olha se está na ata. A primeira reunião às 7, a segunda às 19. Dia 6 de julho. Depois que assinar ela, não dá pra... Tá aqui. Ordem do dia. Tá aí? Uhum. Na 74. Então, beleza. Guarda. Eu quero a que tiver assinado depois.
Não havendo expediente, passa a ordem do dia. Matéria específica de acordo com a nossa convocação. Seria lido um requerimento 025 que autorizava o trâmite em regime de urgência do projeto de lei. Porém, como ficará em suspenso, já falarei, solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Que isso, meu Deus do céu. Ei. Alô, ei. Parecer jurídico número 001 de 2020. Referência à devolução da taxa de inscrição do concurso público do município de Bambuí. Edital número 01, 2020. Autoria, solicitação, realização pelo vereador Anderson Miguel na reunião ordinária do dia 29 de junho de 2020. Relatório. Foi solicitado à Procuradoria Jurídica dessa Casa emissão de parecer em relação à possibilidade da devolução dos valores de taxa de inscrição do concurso público, número 01, para provimento de cargos efetivos do quadro geral dos servidores do município de Bambuí. Análise jurídica. Referida solicitação foi formulada durante a reunião ordinária do dia 29 da Câmara Municipal de Bambuí e versa sobre o concurso público número 01 de 2020, para provimento de cargos efetivos do quadro geral de servidores do município de Bambuí. Conforme relatado em reunião pelo próprio vereador Anderson Miguel, foi encaminhado por essa Casa Legislativa o ofício número 064 de 2020, solicitando do ilustre prefeito do município de Bambuí, na hipótese do concurso não ser realizado no ano de 2020, a taxa de inscrição será devolvida aos candidatos inscritos. A resposta do referido ofício até o momento não foi esclarecida pelo prefeito, sendo certo que tal solicitação foi repassada para análise pela Secretaria da Fazenda do município de Bambuí, conforme relatado na reunião em questão. Importante esclarecer que o concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, sendo certo que as disposições da lei do concurso obrigam a administração às regras constitucionais de acessibilidade aos cargos públicos e do concurso proporcionam iguais oportunidades a todos, conforme exposto no artigo 37, incisos 1º e 2º. Nos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho, concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na efiração pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e, no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecida sempre a ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de regulamento de servidores públicos. Manual de Direito Administrativo 27. O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas, de acordo com a jurisprudência acedente do Superior Tribunal Federal. O edital, com estudo de regência do concurso público, reverte-se de eficácia vinculante em relação às suas previsões. Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e inconstitucionalidade. No edital do concurso público do 001 estão dispostas as cláusulas em relação às devoluções dos valores da taxa de inscrição, que estão abaixo escritas. Da devolução do valor de inscrição. Não será admitida a restituição da importância paga para a inscrição, com exceção das seguintes hipóteses: cancelamento de suspensão do concurso público, previstas na Lei Estadual número 13.801, de 2000. Pagamento espontâneo ou realizado em publicidade pelo candidato. Exclusão de cargos oferecidos. Alteração da data da prova. Na hipótese de indeferimento da inscrição julgado pela banca avaliadora.
A inscrição preliminar em concurso público importa na aceitação pelo candidato das regras e procedimentos previstos no edital. E, no caso em tela, eventual devolução da taxa da inscrição preliminar no concurso decorrerá das hipóteses previstas na cláusula anterior, 4, 3 e 1. Conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica opina pela possibilidade jurídica da devolução dos valores, uma vez que tal procedimento está previsto no edital do concurso público e também está em concordância com a Lei Estadual 13.801, de 26 de dezembro de 2000. Porém, tal possibilidade está vinculada ao cumprimento das condições exigentes nas cláusulas 4, 3, a 4, 3, 10 e 3 do edital do concurso público, número 01 de 2020, para provimento de cargos efetivos do quadro geral de servidores municipais de Bambuí. Bambuí, 6 de julho de 2020. Petrônio Brandão, procurador jurídico. E Andreone Luiz Bernardes, subprocurador jurídico da Casa. Decreto Legislativo número 003 de 2020. Parecer dos membros das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de decreto legislativo número 003 da mesa diretora que dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar não processado do exercício financeiro de 2019 da Câmara Municipal de Bambuí. Os membros das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Bambuí, após estudarem o projeto de decreto legislativo número 003, resolvem emitir pareceres conjunto favorável à sua tramitação. Os membros das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Bambuí, após estudar o veto da emenda supressiva modificativa número 001 ao projeto de lei número 025 do Executivo, resolvem emitirem pareceres conjunto favorável à sua tramitação, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1948, de 5 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação da autarquia municipal denominada Instituto de Previdência Municipal de Bambuí, Previban, e da outras providências. Os membros das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Bambuí, após estudarem o projeto de lei número 030, resolvem emitir parecer conjunto favorável à sua tramitação, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município de Bambuí e da outras providências. Senhores vereadores, como foi acordado, fica em suspenso a emenda modificativa 001/2020, a emenda modificativa supressiva número 001/2020, o projeto de resolução 05, o projeto de resolução... Senhor presidente, tem como o senhor ler elas? A emenda não há necessidade, os senhores todos já têm conhecimento. O senhor pode falar o motivo para retirar? Projeto, um acordo dos senhores vereadores nessa casa. Projeto de lei número 029 e o projeto de resolução número 04. Esses ficam em suspensos. Senhores vereadores, não havendo nada mais a tratar, assim como iniciamos esses trabalhos, em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada essa sessão. Tenham todos uma boa noite. Logo em seguida, vou iniciar a segunda reunião para votação. Isso. 2 minutinhos. Hein?
Senhores vereadores, cumprimentando-os novamente, darei início à segunda reunião extraordinária do mês de julho. Cabe salientar que depois na ata será colocado que não gera nenhum tipo de ônus essas reuniões nossas para conhecimento de toda a população. E, havendo quórum regimental, como não teve nenhuma ausência desde a primeira chamada feita pelo vereador Robson, passo à ordem do dia, que será, em turno único de discussão e votação, o veto, a emenda modificativa, de autoria do Executivo. Cabe salientar aos senhores que toda votação do veto é nominal, como os senhores já bem sabem. Então, assim, eu consulto os senhores vereadores por ordem... A chamada ainda está aí? Mas acho que eu consigo aqui por ordem. Todos os senhores sabem do teor do veto, né? Tem a lembrança da questão dos aposentados, não é isso? Então, todos têm ciência. Se os senhores quiserem votar nominalmente ou já querem que eu cite o nome? Não, tem que ser nominal. O vereador é só questão mesmo de saber quem... Espera aí, então. Lécio. Perfeitamente. Então, coloco em turno de discussão o veto. Vereador Edson, como vota? Contrário ao veto. Vereador Edilson, como vota? Contra o veto. Vereador Lécio, como vota? Só contra o veto. Vereador Magno, como vota? Senhor presidente, eu quero votar contra e justificar que não é dessa vez que o livro vai judiar do nosso povo, não, viu? Sou contra o veto. Vereador Pedro Renato. Eu sou a favor e vou justificar por quê. Infelizmente, é um remédio amargo, mas ele tem que ser administrado, né? Na minha opinião. O regime próprio de previdência do município, dois entes, né, dois agentes são responsáveis pela manutenção da previdência, que é o servidor público e o poder municipal, né? Se a gente tomar como base o regime geral de previdência social, que é o INSS, ele faz parte, né, ele é financiado pela Seguridade Social. O que é isso? Né? São vários impostos, né, que são arrecadados, e a previdência do INSS é mantida por 3 agentes, que é o servidor, o empregado, na verdade, o patrão e o governo federal. Então, foi feita uma reforma da Previdência na qual alega-se que a Previdência não dá conta, né? Por isso foi feita essa reforma. Bem sabemos que a Previdência do INSS ela não dá déficit, não tem déficit, como foi propagado. Por quê? Porque ela é mantida por vários impostos também, além da contribuição do empresário e do empregado. Então, vários impostos mantêm a Previdência, tem parte que vai para a saúde, que vai para a assistência social. Mas se a gente levar em consideração somente o empregado e o empregador, bem sabemos que ela dá prejuízo, que ela gera déficit. Então, aqui no município, o regime de previdência próprio do município é mantido por quem? Pelo empregado e pelo município. Então, ele é deficitário. Ele é deficitário. Então, para a gente não ter, depois, uma quebra do regime de previdência, né? Não adianta a gente querer matar a galinha dos ovos de ouro e depois não ter mais, aí eu sou a favor do veto, né? Então, por essas razões. Vereadora Regina, como vota? Eu vou
manifestei o voto porque eu sou servidora pública da municipalidade. Perfeito. Voto para qualquer um. Vereador Robson, como vota? Senhor presidente, eu vou votar e vou justificar meu voto. Eu voto contra o veto, por motivo que o Previban trouxe o advogado da instituição nessa casa, e o mesmo foi claro nas suas explanações. Eu acho que o Previban tem condições agora, né, com esse aumento até de 14% para os servidores que ganham mais, né? Eu não acho justo mexer nos aposentados que ganham pouco. Então, por isso eu sou contra o veto, senhor presidente. Vereador Valdivino, como vota? Contrário ao veto. Faço questão de manifestar meu voto, mesmo não tendo Senhor necessidade. presidente, Pois não, vereador eu Lécio. posso justificar? Pois não. Senhor presidente, eu conversei com vários aposentados sobre a situação do valor da aposentadoria. Tem vários aposentados hoje que estão enquadrados dentro desse desconto, que eles ganham muito abaixo de um salário mínimo. Se fosse um negócio especificado para valor X, né, Robin, de tanto salário, de qual o valor seria descontado, eu até seria favorável. Mas, vendo a situação de aposentados que ganham menos de um salário mínimo, 700 e poucos reais, eu acho que não dá para aprovar um desconto desse. Mas quem ganha salário mínimo, vereador, não incide a alíquota, não. Né? Não. Então, quem ganha até o salário mínimo não tem alíquota incidindo sobre ele, ele não vai pagar nada. E vai pagar a diferença que houver sobre o salário mínimo. Eu gostaria de salientar a minha questão do meu voto, até por ter sido um dos autores da emenda. Repito, como já dissemos na reunião anterior, foi uma situação criada nessa casa, como o vereador Robson disse, o advogado da Previban, doutor Edson, deixou claro que não tinha nenhum empecilho que poderia ocorrer essa situação. O prefeito estava nessa casa no dia, teve o de acordo sim, que inclusive poderia ter sido retirado o projeto para correção feita pelo Executivo. Então, o meu voto contrário também a essa situação e será encaminhado a derrubada do veto ao Executivo e assim para que sejam tomadas as medidas necessárias. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos contrários, 1 a favor e 1 abstenção. Fica derrubado o veto. Coloco também em turno único de discussão e votação o projeto de lei, eu estou olhando aqui, por regime, foi aprovado em regime de urgência, também será em turno único de discussão e votação, o projeto de lei número 030, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município e dá outras providências. O vereador for contrário, se manifeste. Aprovado. Coloco em turno único de discussão o projeto de decreto legislativo de autoria desta mesa executiva que dispõe sobre o cancelamento de resta a pagar não processado no exercício financeiro de 2019 da Câmara Municipal de Bambuí e dá outras providências no valor de 900, se não me engano, não está o valor aqui. Mas o vereador for contrário, que se manifeste. Aprovado. Agora sim, vereador Magno, até para salientar, coloco em suspenso os projetos de emenda modificativa aos subsídios de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, bem como ao projeto de lei, a emenda modificativa, o projeto de resolução e o projeto de resolução número 05, para que em outro momento oportuno sejam discutidos e votados. Eu vou suspender a reunião para que as atas sejam impressas, para que a gente possa fazer a leitura e aprovação. E, nesse período, eu já vou voltar à discussão dos senhores, até para que todos tenham ciência ao vivo, já que a reunião está sendo transmitida, que nós temos as situações dos projetos que foram encaminhados do Executivo, que durante a semana os nossos advogados estarão
vendo a respeito, principalmente das mudanças nas leis complementares, mas o projeto de Código de Obras da alteração no município, esse ficará em suspenso até o retorno do nosso recesso, como já havíamos conversado nessa casa, por se tratar de um projeto mais extenso. Agora, os outros das emendas complementares, se for de acordo dos senhores advogados e mesmo depois que passar para os senhores vereadores, possivelmente marcaremos uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira, dos mesmos moldes, aliás, 2 extraordinárias, e os senhores já ficam pré-convocados, mas serão todos avisados em tempo hábil. Então, já... Se o senhor me permite, eu queria que o senhor explicasse que hoje a gente não tem breves comunicações, senão o pessoal acha que a gente nem está importando com a questão do Covid e do comércio fechado. E se puder colocar isso na pauta da semana que vem, para a gente discutir aqui, porque realmente os comerciantes estão pedindo o nosso apoio e hoje não tem como a gente discutir isso aqui. Bem lembrado, vereador Magno, devido à pauta já pré-estabelecida e sem ter as breves comunicações, fica difícil da gente comentar, mas eu acredito que toda a sociedade saiba da nossa interação, da nossa tristeza, principalmente dos casos de Covid que já foram diagnosticados no município, e dessa questão do comércio, da questão dos testes rápidos que devam ser comprados. Então fica aqui já determinado que na próxima reunião nós teremos a situação de poder falar, quem o quiser, claro, sobre essas questões, mas repito, acredito eu que todos os senhores vereadores estão consternados e com a situação muito aquém do que a gente imaginava. Por mais que a gente tinha expectativa que a situação do Covid chegasse em Bambuí, às vezes a gente ainda alimentava que não acontecesse, que poderia não acontecer. Mas infelizmente chegou, então que agora todos tenhamos a iniciativa de podermos fazermos cada um da sua parte para que essa manifestação se prolifere o menos possível ou da menor intensidade possível. Fica suspenso por alguns minutinhos até que a gente faça a edição das atas.
Concordo. Reiniciando os trabalhos, solicito ao seu secretário que faça leitura das atas. Ata número 080 de 2020, da primeira reunião extraordinária do recesso parlamentar do mês de julho de 2020, da Câmara Municipal de Bambuí, de Minas Gerais. Aos 6 dias do mês de julho de 2020, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, situado à Rua Capitão Joaquim Elisiário Magalhães de Andrada, número 112, no centro de Bambuí, plenário João Evangelista Bahia. Foi realizada a primeira reunião ordinária do recesso parlamentar do mês de julho de 2020, da Câmara Municipal de Bambuí, sob a presidência do vereador Luciano Cardoso Gontijo e secretariada pelo vereador Robson Ideobrando Frazão, que contou com as presenças dos senhores vereadores Edson da Silva Costa, Edilson Santos da Costa Lopes, Lécio José da Silva, Luciano Cardoso Gontijo, Magro Terêncio Chaves, Pedro Renato Pereira Barros, Regina Amâncio Alves, Robson Ideobrando Frazão e Valdivino Vaz de Júnior. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente, o vereador Luciano Cardoso Gontijo, em nome de Deus, declarou aberta a reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou a oração do Pai Nosso. Em seguida, foi discutida e votada a ata da 5ª reunião ordinária do dia 29 de junho de 2020. Não havendo expediente, o senhor presidente passou a ordem do dia. Matéria específica de acordo com a convocação verbal feita conforme disposto no artigo 140 do Regimento Interno, na última reunião ordinária do dia 29 de junho de 2020, para a realização de 2 reuniões extraordinárias, as quais seriam realizadas no dia 6 de julho de 2020, às 19 horas e às 21 horas, respectivamente. Continuando, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos pareceres favoráveis. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, a tramitação do veto do Executivo, a emenda supressiva modificativa número 001 ao projeto de lei número 025 do Executivo, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1948, de 5 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação da autarquia municipal denominada Instituto de Previdência Municipal de Bambuí, Previban, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Orçamento e Finanças Públicas, as seguintes tramitações. Projeto de lei número 030 do Executivo, que vem em caráter de urgência, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município de dar outras providências. Projeto de decreto legislativo número 003 de 2020, da mesa diretora, que dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar não processado do exercício financeiro de 2019, da Câmara Municipal de Bambuí e da outras providências. Fazendo uso da palavra, o senhor presidente, em entendimento ao disposto no artigo 138, inciso 2º do Regimento Interno, registrou que essa reunião não gera ônus para o município. Finalizando os trabalhos, o senhor presidente, vereador Luciano Cardoso Gontijo, agradeceu a presença de todos. Em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, encerrou a reunião. E eu, vereador Robson Ideobrando Frazão, secretário, lavei a presente ata, que após lida, discutida e votada, será assinada por aqueles que aprovarem. Bambuí, 6 de julho de 2020. A primeira ata está em discussão e votação. Aprovada. A segunda, por gentileza, que a gente já colhe a assinatura das duas, ou se quiser me passar, se quiser assinar aí, vereador. O que é isso aqui, presidente? Essa aqui é a primeira? Essa é a primeira. Pode assinar. Ah, dá não. Tá não? Não precisa, inclusive com as justificativas, por favor. Então... O que é isso aqui, presidente? Tem sim. Com as devidas justificativas que, por motivo de doença, pode colocar dos dois. Depois de lida a ata número 80, será colocada, senhor presidente, as reiterações, né, das faltas dos vereadores Anderson e Mário Sérgio. Ata número 080 de 2020, da segunda reunião extraordinária do recesso parlamentar do mês de julho de 2020, da Câmara Municipal de Bambuí, Minas Gerais. Aos 6 dias do mês de julho de 2020, às 21 horas, na sede do Poder Legislativo, situada na Rua Capitão Joaquim Elisiário Magalhães, número 112, no centro de Bambuí, no plenário João Evangelista Bahia. Foi realizada a segunda reunião ordinária do recesso parlamentar, reunião extraordinária do recesso parlamentar no mês de julho de 2020, da Câmara Municipal de Bambuí, sob a presidência do vereador Luciano Cardoso Gontijo e secretariada pelo vereador Robson Ideobrando Frazão, que
que contou com as presenças dos senhores vereadores Edson da Silva Costa, Edilson Santos da Costa Lopes, Lécio José da Silva, Luciano Cardoso Gontijo, Magno Terêncio Chaves, Pedro Renato Pereira Barros, Regina Amâncio Alves, e Robson Idobrando Frazão e Valdivino Vaz de Júnior. Também, senhor presidente, fazer a correção também que não está relatado a ausência dos vereadores Anderson e Mário Sérgio. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente, o vereador Luciano Cardoso Gontijo, em nome de Deus, declarou aberta a reunião. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou a oração do Pai Nosso. Em seguida, não havendo expediente, o senhor presidente passou a ordem do dia. Matéria específica de acordo com a convocação verbal, feita conforme disposto no artigo 140 do Regimento Interno, na última reunião ordinária do dia 29 de junho de 2020, para a realização de 2 reuniões extraordinárias, as quais seriam realizadas no dia 6 de julho de 2020, às 19 horas e às 21 horas, respectivamente. Prosseguindo os trabalhos, o senhor presidente passou a pauta da convocação, colocando em turno único de discussão e votação as seguintes matérias: veto do Executivo à emenda supressiva modificativa número 001, ao projeto de lei número 025 do Executivo, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1948, de 5 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação de autarquia municipal denominada Instituto de Previdência Municipal de Bambuí, Prevban, e da outras providências, o qual foi rejeitado, com 5 votos contrários dos vereadores Edilson, Edson, Lécio, Magno, Luciano e Robson e Valdivino, 1 voto favorável do vereador Pedro e 1 abstenção da vereadora Regina. Projeto de lei número 030 do Executivo, que vem em caráter de urgência, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do município de Bambuí e dá outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 003 da mesa diretora, que dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar não processado no exercício financeiro de 2019 da Câmara Municipal de Bambuí e dá outras providências, o qual foi aprovado por unanimidade. O presidente informou que ficam suspensas as seguintes matérias: emenda modificativa número 001 dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino ao projeto de lei número 029 da mesa diretora, que fixa subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Bambuí, gestão 2021-2024. Projeto de lei número 029 da mesa diretora, que fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Bambuí, gestão 2021-2024. Emenda modificativa supressiva número 001 dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino ao projeto de resolução número 004 da mesa diretora, que fixa subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bambuí para a legislatura 2021-2024. Projeto de resolução número 004 da mesa diretora, que fixa os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bambuí para a legislatura 2021-2024. E projeto de resolução número 005 dos vereadores Edilson, Lécio, Robson e Valdivino, que revoga a resolução número 020, que dispõe sobre as viagens oficiais e a concessão de diárias aos vereadores do Poder Legislativo do município e dá outras providências. Neste momento, o senhor presidente, em conformidade com o disposto no artigo 140 do Regimento Interno da Câmara, convocou verbalmente os senhores vereadores para 2 reuniões extraordinárias a serem realizadas no dia 13 de julho de 2020, às 19 horas e às 21 horas. A seguir, o senhor presidente, em conformidade com o disposto do artigo 140 do Regimento Interno, convocou verbalmente os senhores vereadores para as reuniões extraordinárias com a seguinte ordem do dia. Primeira reunião, às 19 horas, apresentação das seguintes matérias: projeto de lei complementar número 004 do Executivo, que altera a lei complementar número 001 de 2020, de 2 de janeiro de 2020. O artigo 50. Projeto de lei complementar número 005 do Executivo, que altera a lei complementar número 004 de 2 de janeiro de 2020. Tabela GH 32. Professor P2. Projeto de lei complementar número 006 do Executivo, que altera a lei complementar número 003 de 2 de janeiro de 2020. Artigo 36, inciso 1º. Projeto de lei complementar número 007 do Executivo, que altera a lei complementar número 002 de 2020, de 2 de janeiro de 2020. Artigo 55 e inciso 1º. Às 21 horas,
leitura de pareceres e votação em turno único das seguintes matérias. Projeto de Lei Complementar número 004 do Executivo, que altera a Lei Complementar número 001 de 2020, de 2 de janeiro de 2020, artigo 50A, ao Projeto de Lei Complementar número 005 do Executivo, que altera a Lei Complementar número 004 de 2020, de 2 de janeiro de 2020, tabela GH32, professor P2. Projeto de Lei Complementar número 006 do Executivo, que altera a Lei Complementar número 003 de 2020, de 2 de janeiro de 2020, ao artigo 36, inciso 1º. Projeto de Lei Complementar número 007 do Executivo, que altera a Lei Complementar número 002 de 2020, de 2 de janeiro de 2020, artigo 55, inciso 1º. Fazendo uso da palavra, o senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 138, inciso 2º do Regimento Interno, registrou que esta reunião não gera ônus para o município. Trocando em miúdos, os vereadores não vão receber pelas reuniões. Reiterando os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das atas. Em seguida, foram discutidas e aprovadas as atas da primeira e segunda reuniões extraordinárias do recesso parlamentar do dia 6 de julho de 2020. Finalizando os trabalhos, o senhor presidente, vereador Luciano Cardoso Montijo, agradeceu a presença de todos, em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, encerrou a reunião. E o vereador Robson Domano Frazão, secretário Lavei, presente ata, que, após lida, discutida e votada, será assinada por aqueles que aprovarem. Bambuí, 6 de julho de 2020. A segunda ata está em discussão, como acordado, todos os senhores. Ela está aprovada. Eu queria só salientar para todos os senhores que os projetos de lei complementares que foram ingressados nessa casa serão estudados durante a semana e assim nós veremos a necessidade da reunião de segunda-feira. Todos os senhores serão convocados a partir dessa questão do parecer jurídico. Não, se os senhores já quiserem, pode pegar, vereador. Eu acho interessante até para vocês estarem estudando, pode sim, viu? Não tem problema não, né, vereador Pedro? Eu acho que é interessante para todos terem ciência. Talvez seja interessante a Hortência escaneia todos, Hortência, e encaminha para os vereadores ou tire cópia quem precisar, tá? Senhores vereadores, não havendo nada a tratar, assim como iniciei os trabalhos, em nome de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada esta sessão, estas sessões, tenham todos uma boa noite.